Olá, seja bem-vindo e eu espero que você esteja vindo da aula 2, porque essa daqui é a aula 3, que é uma continuação da aula 2. Se você não viu a aula 2, sugiro que você assista. Vou deixar no card aqui para você já ir direto para lá. Mas é importante que você assista a aula 2 e nessa aula, como é um complemento da aula 2, eu vou ensinar vocês a configurar os atalhos que nós aprendemos a criar lá no Stream Deck, que é o tecladinho para utilizar especificamente para o OBS. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Como a gente aprendeu na outra aula, né, a gente já criou uma série de atalhos e agora a gente vai colocar na prática esses atalhos, para que eles servem, como eles vão ser utilizados, qual é a finalidade, para que eu criei aquele monte de coisas, aqueles códigos todos, para que eu vou usar isso. Vamos lá? Vamos para a minha tela? Vou mostrar a tela para vocês. Então tá aqui. A gente, na aula anterior, viu esse camaradinho aqui, que é o HDI Macros. Se você não viu, sugiro fortemente que você veja, porque isso é muito útil, principalmente para quem vai gravar sozinho, ou transmitir lives, ou fazer gravação de podcast sozinho. Isso aqui é extremamente importante. Se você não vai fazer um podcast, mas vai transmitir seu jogo, imagina, você ter um teclado específico para fazer mudanças, transições, mandar reações, respostas automáticas, dá para criar um universo bem grande com esse camaradinho aqui, tá bom? Mas não vou entrar nesse detalhe porque eu já entrei no detalhe dele lá no outro, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre a questão das cenas, né? Vamos lá. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender a criar atalhos dentro do OBS para poder utilizar aquele tecladinho que a gente vai utilizar como um Stream Deck, ok? Então vou apagar essas que estão aqui, ok? Então para que a gente vai querer isso aqui? A gente vai querer isso daqui para fazer transição de cenas. E o que são as cenas? Como eu já expliquei nas outras aulas, eu vou dar um overview bem rápido. Cenas são conjunto de fontes para fazer a transmissão ou a gravação. Então, num conjunto de fontes eu tenho vídeo, eu tenho câmera, eu tenho imagem, eu tenho sons, eu tenho tudo aquilo que eu quero colocar para o meu espectador ou para quem estiver recebendo essa transmissão ver, ok? Seja gravação, seja live, seja um podcast, uma transmissão de jogo, enfim. E aí, como que a gente faz? Então, a gente quer criar uma nova cena aqui. Eu vou criar a cena 3, então. Cena 3 está ali, ele já vem com o nome. Então, eu quero a cena 3 embaixo da cena 2, ok? E dentro da cena 3 eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar um navegador. Então eu vou colocar aqui um navegador. E o que eu vou colocar dentro desse navegador? Eu vou colocar um site qualquer. Eu vou colocar então o uol.com.br. Então ele vai demorar um pouquinho, carregou. E aí eu já vou deixar uma dica de atalho do próprio OBS. Quando ele entrar assim, você quiser expandir no máximo da tela, aperta a tecla Ctrl F. Ele vai expandir no máximo que der para colocar sem deformar, tá bom? Então, isso aqui é o máximo que ele conseguiu. Ah, não gostei. Puxa pelas arestas aqui até deixar da forma como você quiser, tá bom? Ah, não quero isso aqui, eu quero uma câmera. Então, vamos lá, vamos colocar uma câmera. Ah, vamos lá, fonte de captura de vídeo. De captura de vídeo. Ele vai me trazer as câmeras aqui, essa câmera do notebook. Eu não quero a câmera do notebook, eu quero minha câmera USB. Tá ali me filmando de cima. É isso aí, é essa câmera aqui que eu quero então. Um pouquinho para parecer menos bagunçado. Então, essa é a câmera que vai ficar aparecendo aqui, beleza? Então, na cena 1 eu tenho a minha tela do OBS que está gravando esse tutorial. Na cena 2 eu não tenho nada. E na cena 3 eu tenho a minha câmera, né? Só que ela está ocupando todo o espaço. Eu não quero que ela ocupe todo o espaço. Eu quero que ela ocupe um espacinho. E aí do lado eu quero que fique outra coisa aqui, beleza? Então, dá para você trabalhar aí da forma como você quiser. Mas, por que eu fiz essas cenas aqui? Para ensinar vocês, então, a utilizar o teclado, né? Utilizar as configurações. Então, como que a gente vai fazer isso? Agora, pessoal, eu vou ensinar vocês aqui a questão das configurações mesmo das teclas de atalho. Mas eu não vou ensinar todas, não. Eu vou ensinar ao que, ao meu ver, são as mais importantes, tá? Então, quais são as mais importantes? Ao meu ver, deixa eu só tirar a minha câmera daqui.
tirar do modo estúdio, que não é necessário. Então, vamos voltar lá. Então, ao meu ver, as teclas mais importantes são iniciar transmissão, interromper transmissão, iniciar gravação, interromper gravação, transição, se você usa o modo estúdio, que eu já citei em aulas anteriores, é extremamente importante, e a cena 1, cena 2, cena 3. Então vamos lá, vamos começar. Então eu não vou iniciar transmissão, então eu vou fazer uma gravação. Então qual tecla eu vou utilizar? Eu vou utilizar a tecla 7 do tecladinho, a tecla 8 do tecladinho. Aqui eu vou colocar a tecla 4, que é a transição. Aqui eu vou colocar a cena 1. Eu apertei o número 1, mas ele entrou o F13. Por quê? Porque a gente configurou lá antes para que essa tecla seja específico, esse teclado seja específico para utilizar nesse OBS. Então, o 2 e aqui o 3. Então, quando eu apertei a tecla 1, ele entrou o F13. Eu apertei a tecla 2, entrou o F14. Por quê? Porque configuramos dessa forma lá. Então, aplicando os OK, está feita aqui a nossa configuração. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar, por exemplo, iniciando a gravação. Eu coloquei a tecla 7 para iniciar a gravação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou apertar a tecla 7 do numérico. Você vai ver que ele vai iniciar a gravação ali. Isso, iniciou a gravação. Eu não quero mais gravar, então eu vou encerrar a gravação. Vou apertar a tecla 8. Interrompeu a gravação. Isso aí. Tá bom, mas agora eu quero mudar de cena. Então vamos lá. A cena 1. Já está lá na tela. Cena 2. Ele já mudou. E a cena 3. Então, você vê que não é difícil, né? Vou voltar aqui para falar com vocês. Não é difícil fazer essas configurações. São simples, né? Mas aliadas à aula anterior, elas acabam sendo um plus, um complemento melhor. Por quê? Faz com que você utilize isso de uma forma mais exclusiva. Por quê? Da forma como eu ensinei lá, eu falei exatamente para que serve aquele programa, para que serve aquelas configurações, para que quando você aperte a tecla, por exemplo, aqui eu não configurei o 7, eu apertei o número 7. Qualquer teclado conectado no computador, ao apertar o 7, vai executar a mesma função. Só que quando você faz a configuração, como nós fizemos na aula anterior, ele torna esse 7 aqui exclusivo. Então, o número 7 que é pressionado desse teclado numérico não é o mesmo 7 que é pressionado no teclado físico do notebook. Então, ele acaba criando essa diferença e isso ajuda muito para você que vai fazer uma transmissão ao vivo, sozinho, para você que vai fazer uma gravação e não tem muitas mãos para fazer. Você vai fazer tudo com você mesmo. Por exemplo, numa edição você consegue colocar um like, comenta, curte, compartilha. E a propósito, comenta, curte e compartilha esse vídeo aqui também. Mas se você vai fazer uma edição, você consegue colocar esses elementos. Mas se você vai fazer ao vivo, você precisa inserir esses elementos enquanto a live está acontecendo, enquanto você está transmitindo. E como você vai fazer isso, de repente falando com o host ou jogando? Acaba complicando, você tem que mexer o mouse, tem que ir para lá, para cá. Com esse recurso, você associa cenas e fontes a teclas de atalho, pressionando algumas teclas dentro de um tecladinho numérico, por exemplo. Você consegue inserir todos esses elementos de uma maneira bem mais simples, bem mais prática, configurando anteriormente a sua transmissão, anteriormente a sua gravação. E uma vez feito, ele sempre vai estar lá, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula complementar, né? A aula 3 complementando a aula 2. Eu espero que você tenha aprendido. Caso ficou alguma dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários qual foi a dúvida, o que você achou, se você gostou, se você não gostou. E se você tem alguma dúvida com relação ao OBS ou precisa de alguma ajuda com relação a stream, com relação a podcast, por favor, deixe nos comentários aqui que eu gravo um vídeo com o conteúdo que vocês citarem e também tiro as dúvidas assim que possível, beleza? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar e nos vemos na próxima aula.